Gente, muito boa noite. Satisfação em Cristo nos encontrarmos aqui juntos para refletirmos sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. Mais uma semana se inicia. Nós temos algumas expectativas em relação a essa semana. Seremos, naturalmente, provados de alguma forma. Mas eu quero dizer para vocês hoje que Jesus é minha inspiração para prosseguir. Quem aqui não foi ainda tentado a desistir de Deus, desistir da vida, desistir do casamento, desistir da igreja? Mas quando você tem algo que te inspira, apesar de, a despeito ou independente das dificuldades, você prossegue, sim ou não? Então Jesus é a minha inspiração para prosseguir. Amém? Eu enfrento situações difíceis, chego a determinadas ocasiões em que olho para todos os lados, não vejo solução para os meus problemas, ninguém pode fazer nada por mim, somente Ele, para colocar seu longo braço sobre o meu ombro e dizer assim: não desista. E você tem, no mínimo, 1001 razões para desistir. Quando você tem 1001 razões para desistir, quando do ponto de vista lógico, racional, existe viabilidade em você desistir, e ainda assim você persiste, isto evidencia que você está desenvolvendo uma virtude espiritual da maior necessidade e grandeza, chamada perseverança. Amém? Perseverança. Queridos, muitas pessoas hoje não são o que sonharam ser, não têm o que desejaram ter, não fazem o que queriam fazer, porque infelizmente desistiram. Não era uma questão de inteligência, era uma questão de persistência. Quantos de vocês aqui, a olhar, com exceção da turma da banda, por gentileza, com exceção da turma da banda, quantos de vocês aqui começaram a tocar um instrumento musical como violão, teclado, piano e etc., começaram a estudar música? Quantos aqui começaram a estudar música? Por favor, quero ver aqui as mãos levantadas. Quantos terminaram, por favor? Faltou inteligência ou persistência? Faltou o quê? Persistência. Quantos aqui já começaram a estudar inglês? Inclusive estão estudando inglês com o Randy. Estão estudando inglês com o Randy. Eu vejo aqui várias mãos. E francês? Estou ouvindo ali gente que está estudando francês. Começaram. Mas quantos começaram no passado e desistiram? Hoje você já poderia comprar sua passagem para ir a Paris, para dar uma chegadinha em Londres, em Washington, e de repente está se autolimitando porque não persistiu em estudar a língua dos anjos. Isso acontece? Claro que acontece. Então essas considerações iniciais nos evidenciam a importância da perseverança. E eu quero falar sobre a perseverança de Jesus. E essa perseverança nos traz vitória e nos leva à salvação. E qualquer um de nós pode ser e pode tornar-se uma pessoa perseverante quando passa a ter em Cristo a sua inspiração para prosseguir. Amém? Então, por favor, queridos, abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, precisamente no versículo 9.
Aqui nós encontramos a seguinte declaração. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. A palavra nos diz assim: Eu, João, você pode colocar aí, no lugar do nome João, o seu nome, pode ser assim? Então eu, Ricardo, eu, Roberto, eu, Gilson, coloca o teu nome, né? Eu, João, irmão vosso e também companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Na perseverança em quem? Em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos. Por causa de quê, queridos? Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de quem? E do testemunho de Jesus. Sabe, João aqui já tinha cerca de 90 anos de idade. Dos 12 apóstolos, João era aquele que mais se aproximou de Jesus e teve um relacionamento com Jesus tão estreito que passou a ser conhecido como discípulo amado. Ele era o mais jovem. E o fato é que o conhecimento da pessoa de Cristo o impressionou de tal forma que ele desejou ser como Jesus. Queridos, sabe, quem foi a pessoa que mais exerceu influência em tua vida? Quem foi a pessoa que você mais admirou? Quem foi a pessoa que no cenário da sua existência apareceu no palco da sua vida e despertou em você o desejo de ser como ela? Você tem alguém assim na trajetória da sua existência que mexeu tanto com você, que despertou tanto você, que causou tanta admiração que você desejou ser como ela? Talvez assim você entenda um pouco do que aconteceu com João em relação a Jesus. João, ele não só admirava o jovem Deus, ele o amava e desejava ser como ele. O Apocalipse foi escrito cerca de 60 anos depois da morte de Cristo. Mais de 60 anos depois da morte de Jesus. João era o último dos apóstolos. E 60 anos depois, ele continuava tão encantado, tão impressionado, tão amado. Ele tinha essa profunda convicção que ele continuava seguindo a Cristo. E por causa de Cristo, ele então foi deportado para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, João foi para uma pedreira. Ele já tinha mais de 90 anos de idade. Vocês imaginem uma pedreira. Era a ilha de Patmos. E ele estava naquela pedreira por causa de Cristo. E às vezes nós nos deparamos diante de algumas pedreiras em nossa vida por causa de Jesus. De repente eu começo a sofrer alguma dificuldade na faculdade por causa do sábado. De repente eu começo a ser perseguido na empresa onde trabalho, porque tenho crenças e valores diametralmente opostos a de algumas pessoas. E elas terminam me antipatizando por causa da minha visão de mundo e meu estilo de vida em Cristo. E aí você se depara diante de uma pedreira. João estava em uma pedreira. Seu corpo doía. Vocês imaginem quebrar pedra. Não era coisa muito simples para um homem naquela idade. Mas ele continuava firme por um motivo muito simples. Porque Jesus era o quê? A inspiração de sua vida para prosseguir. Jesus o inspirava a prosseguir. Eu imagino que em algumas situações, João chegou a fazer essa oração que nós vamos ver aqui, queridos. Vocês estão conseguindo ver essa oração, por gentileza? Dai-me, Senhor, a perseverança de quê, queridos?
que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo quê? Começo. Dá para nós repetirmos? Vamos fazer juntos. Dá-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo começo. Eu imagino que, de alguma forma, João fazia uma oração semelhante a esta. Ali na ilha de Patmos, num verdadeiro vale da solidão, a olhar para as rochas, as ondas batendo e retornando, João pediu para ser perseverante. Por isso o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele fala da sua perseverança em Jesus. Deus seja grandemente louvado por isso. É o que nós precisamos, queridos. Há situações em nossa vida em que nós nos deparamos diante de verdadeiras dificuldades, onde nós temos que recuar. Mas nós recuamos para recomeçar. Isso chama-se o quê? Perseverança. Então, quantas vezes em sua vida, de uma ou de outra forma, você teve que recuar, e recuou com a intenção de desistir? A proposta das ondas do mar é que você recue com a intenção de recomeçar. E queridos, a vida é uma arte. Hoje não, outro dia sim. É isso que acontece. Tem dias que tudo dá errado. Em contrapartida, há dias que as coisas dão certo. Assim é a vida. E aí nós precisamos desenvolver exatamente a sabedoria de Cristo. Existe uma relação muito grande entre sabedoria, paciência e perseverança. Uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não tem controle sobre suas emoções, uma pessoa que fala para depois pensar, faz para depois refletir, uma pessoa que não tem paciência com os outros, nem tampouco com as coisas, dificilmente será perseverante. Porque existe uma relação muito íntima entre sabedoria, paciência e o que mais, queridos? Perseverança. Sabe, e aqui eu quero ler com vocês, por gentileza, eu quero ler com vocês o texto de Hebreus. Aqui nós temos a perseverança de Cristo. E esse texto é extraordinário, porque ele nos faz uma recomendação muito pertinente. Por favor, queridos, livro de Hebreus, capítulo o quê? 12 versículos. Vamos ficar nos versículos 1 e 2, tá bom? O texto nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de quê? Nuvem de quê, igreja? De testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Vocês estão entendendo o texto? Mais ainda, olhando firmemente para quem, queridos? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vocês observaram aqui que no texto, o apóstolo Paulo recomenda, antes da perseverança, a obediência, antes da perseverança, a renúncia. O texto aqui nos diz assim: desembaraçando-nos. Você já se sentiu embaraçado por alguma situação em que você ficou sem saber o que dizer ou o que fazer? Já aconteceu isto? Já aconteceu de repente de você pegar um fio todo embaraçado e um fio longo? O pessoal que trabalha aqui com a questão de sonho, etc., já deve ter passado por isso. Fio longo, todo embaraçado, e você tem que estar ali desembaraçando. Inclusive, isso acontece até mesmo com os fones, né? Que só pode ser de ouvido, né? Você já viu fone de boca? Só pode ser de ouvido. Com os fones do seu iPad, do seu celular,
não importa, do seu MP4 e assim por diante, e você tem que desembaraçar. O que Paulo está recomendando é exatamente isso. Você está com a sua vida embaraçada, você está todo enrolado, financeiramente, emocionalmente, de repente casado, se envolvendo com outra mulher que não é sua esposa, com problemas, no caso, financeiros, está lamentavelmente numa crise existencial, sofrendo, quem sabe, de depressão, sem perspectivas para o futuro. Você está com a sua vida enrolada. Geralmente isso acontece por causa do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Qual é o pecado que te assedia? As drogas. Para mim, droga não é tentação. Dinheiro, sexo, a ambição, o materialismo, a inveja, o pessimismo, a autoestima negativa. Quais são as coisas que mexem com você e te deixam cada vez mais embaraçado? Estas coisas precisam ser removidas da tua vida. Você não precisa viver com essas coisas. Queridos, o pecado é a coisa mais desnecessária que existe. Vocês concordam com isso? Você não precisa do pecado para viver e nem tampouco para ter verdadeiro prazer. Você não precisa. Mas esse pecado tenazmente te assedia. E você é assediado por meio de pessoas, coisas ou circunstâncias. Então, diante disto, a palavra nos revela nas entrelinhas que para sermos perseverantes, precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que prejudica a nossa vida. E aí sim, nos diz o texto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu entendo através desse texto que Deus tem um plano de vida para cada um de nós. Tem ou não tem? Deus tem um plano de vida e Ele considera uma série de fatores para estabelecer esse plano de vida com propósitos para a eternidade, para a minha e a tua vida. E quando você não está alinhado com este plano de vida de Deus, você se torna uma pessoa insegura, comete erros e, lamentavelmente, torna-se uma pessoa infeliz. Porque, de repente, você não está alinhado com o plano de Deus para a sua vida. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. Quando, lamentavelmente, queridos, nós temos um plano de vida que não é o plano de Deus para nós, nós erramos o alvo que Ele tem para a nossa vida. Vocês concordam com isso? Então, no momento que você sabe que Deus tem um plano de vida para ti, a proposta é, corra. Há pessoas que vivem correndo de Deus. Talvez você esteja hoje à noite aqui e não sabe nem como você veio parar aqui. Talvez você tenha vindo por consideração a alguém, mas você vive há muitos anos correndo de Deus. A Bíblia propõe que você corra para Deus e não de Deus. E que quando se sentir cansado, que você não desista, mas que você faça isso com perseverança. E aí o texto diz que você deve correr olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé. O mundo tenta desviar os teus olhos dos olhos de Deus. O mundo tenta colocar uma série de coisas na tua cabeça e no teu coração, para que na tua vida não tenha espaço para Cristo. Paulo, sabendo disso, propõe que você corra olhando para o autor e o consumador da sua fé. Queridos, nós estamos olhando. Resta saber para quem e por quê. Para quem você está olhando?
Quem tem tirado, ou que tem tirado teus olhos dos olhos de Cristo? O desafio é que Jesus se torne a sua inspiração para prosseguir. E a palavra nos mostra, queridos, que Jesus, ele entendeu que tudo tem o seu tempo, sim ou não? Hoje não, outro dia, sim. Se você entende isso, você não desiste. De repente não é o tempo, não é o momento. Você não entende por quê. Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas aqui e agora. Mas por favor entenda que no plano de Deus, tudo tem o seu tempo. E você precisa respeitar o fluxo do tempo. É o tempo que passa por você ou é você que passa pelo tempo? Respeite o fluxo do tempo. E quando há essa respeitabilidade como resultado da sabedoria, você aceita o ciclo dos acontecimentos. Queridos, entendamos isto. Há situações na vida que mais importante do que eu entender, mais importante do que eu compreender, porque isso me aconteceu, é eu aceitar e superar. Vocês concordam com isso? Coisas que aconteceram na vida de Cristo foram justas? Não foram. Quantas injustiças Jesus sofreu em relação à sua própria família? Estou falando aqui com pessoas que têm sofrido injustiças com sua própria família. Alguém da sua família chegou a queimar o seu colchão e lhe colocar de casa para fora? Eu tenho uma pessoa que passou por isso. Injustiças na própria família, injustiças na igreja, injustiças na empresa onde trabalha, injustiça entre um grupo de amigos. Por favor, entenda e aceite o ciclo de quê? Dos acontecimentos. Jesus era perseverante, porque ele esperava o tempo, o quê, queridos? O tempo certo. Existe o time de Deus, sim ou não? Você tem que ter percepção espiritual, conhecimento da pessoa, da palavra e do poder, dos planos e dos propósitos de Deus para a tua vida, para que você tenha discernimento espiritual. E o discernimento espiritual te dá a capacidade, com os olhos da mente, ver o invisível. E quando isso acontece, você então consegue, queridos, esperar o tempo certo. Alguém aqui está esperando esse tempo certo? E Jesus aproveitou, amados, para semear hoje e colher o quê? Amanhã. Semeie hoje para colher amanhã. As sementes da sabedoria, do amor, do perdão, da paz, da esperança. Semeie hoje para colher amanhã, porque a vida nos traz de volta o que nós damos para ela. E hoje nós estamos colhendo o que semeamos ontem, e amanhã colheremos o que estamos semeando hoje. A vida é uma semeadura, e a palavra de Deus nos mostra que a lei do semear e colher é simplesmente irrevogável, inevitável. Então saiba que nós colhemos aquilo que plantamos. E Jesus, sabendo disso, semeou amor e ainda assim colheu o ódio, a raiva, a injustiça de alguns, mas ele também colheu o amor de outros, inclusive o meu e o teu amor. Amém? Por isso, amados, na manhã da ressurreição, uma vez que ele considerou o tempo certo, uma vez que ele foi perseverante, houve a manhã da ressurreição. Houve a manhã da ressurreição, depois da cruz, porque ele perseverou. Saiba que a ressurreição de Cristo foi resultante da sua perseverança. Houve o amanhã da ressurreição, porque antes houve o quê?
perseverança. Amém? Amados, às vezes derramamos lágrimas, e que essas lágrimas possam ser o meio de nós cultivarmos a árvore da perseverança em nossa vida interior. A cruz de Cristo, ela foi extraída de alguma árvore, sim ou não? Foi extraída de alguma árvore. E através da cruz de Cristo, milhões têm tido esperança e a certeza da vida eterna. Nós precisamos cultivar a árvore da perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. E às vezes nós cultivamos esta árvore da esperança em nossa vida através das nossas lágrimas. E a palavra nos mostra uma coisa muito importante: ignore o que enfraquece a tua fé em Cristo. Talvez você tenha que ignorar pessoas, tenha que ignorar palavras, tenha que ignorar atitudes que te ferem a alma. Mas se você valorizar, você vai sofrer muito mais no lugar de resolver. Vocês concordam com isso? Então, nós temos que tomar a atitude resultante da sabedoria de ignorar tudo aquilo que enfraquece a nossa fé em Cristo. E quando nós enfrentamos obstáculos, existem para ver até onde vai a tua o quê? Perseverança. Estou falando aqui para alguém que está se sentindo tentado a desistir. O que você está passando é para provar até onde você pode chegar. Amém? E assim, queridos, se tua vida está repleta de obstáculos, é porque Cristo acredita que em Deus podes passar por cada um como Ele passou. Mais glorioso do que chegar em primeiro lugar é o quê? Gabriela Anderson, uma heroína do atletismo, no ano de 1984, ali em Los Angeles, competindo com mais 49 mulheres, eram 50 mulheres. A sua posição era a 37ª. E o fato é que, lamentavelmente, todas chegaram, cruzaram a linha de chegada, menos ela. 50% do seu corpo ficou praticamente paralisado. Mas com todas as dificuldades, ela tinha um alvo. O seu alvo era cruzar a linha de chegada. E mesmo com todas as dificuldades, ela persistiu. Os paramédicos tentaram socorrê-la e ela não permitiu. E no meio de aplausos e de motivação da multidão que contemplava o seu esforço, a sua perseverança, apesar de todas as limitações físicas, ela chegou em último lugar. Mas ninguém se lembra quem foi o primeiro lugar. Simplesmente porque a perseverança é mais importante do que o primeiro lugar. Então, queridos, você pode estar atrasado em sua vida. Você pode estar passando por situações difíceis em sua vida. Outros podem ter ultrapassado você em vários aspectos. Mas entenda uma coisa: a perseverança é mais importante do que o primeiro lugar. E é isso que nós aprendemos com Cristo. Ele é a nossa inspiração para prosseguir. Que saiamos hoje à noite daqui inspirados em Jesus, enfrentar o sofrimento, enfrentar as provações, e enfrentar no poder da sua luz, no poder do seu amor, no poder da sua palavra. Que Jesus se torne mais do que a luz do mundo, que Ele se torne a luz da minha e da tua vida,
que Ele ilumine o nosso ser interior, expulsando as trevas do pessimismo, da derrota, do desespero, do desânimo e da dúvida. Que Ele de fato possa brilhar em nossa vida, nesta semana que ora se inicia. E por isso eu quero nesse momento convidar você a ficar em pé e a cantar Luz do Mundo. E que você saia daqui iluminado pela pessoa de Cristo, determinado a ser uma pessoa perseverante e cruzar a linha de chegada, ultrapassar as metas pessoais da sua vida pelo poder espiritual de Jesus Cristo. Amém? Vamos então cantar Luz do Mundo. Edificada sobre o monte, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende Uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Querido Deus, louvado sejas em Cristo, Senhor, porque a nossa vida é iluminada pela Tua pessoa e pela Tua palavra. E ao ouvir, Senhor, este louvor, desejamos ser iluminados por Ti, que sejamos envolvidos pelos Teus braços de amor, fortalecidos para prosseguir, que nenhum de nós desista de Jesus. Tudo pode acontecer em nossa vida, menos desistir de Jesus. E que nele sejamos perseverantes. Que ele seja a luz da nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, como teus filhos. Nesta semana que ora se inicia, nos trazendo otimismo, alegria e esperança. Por Cristo. Amém.